Olá pessoal, muito boa noite. Estamos chegando aqui para a nossa live de domingo, live especial, porque é quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Eu já tenho estado ausente há algumas semanas. Eu retomei minha rotina de lives na última segunda-feira, mas as de domingo eu ainda não havia retomado. Não sei se todos estão cientes, mas a gente teve uma fase aí meio adoecido e a Covid resolveu bater as portas novamente, mas estamos bem, graças a Deus, de volta, muito animados e esperançoso de que a live de hoje possa marcar a sua vida, possa ser uma grande bênção na sua caminhada. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia e eu gostaria que você, que ainda não preparou os elementos, talvez tenha sido pego de surpresa, pode ser que dê tempo, né? Vai que você tenha aí em casa suco de uva ou vinho, pão. Se você tem aí os elementos, prepare-os, já os deixe pertinho de você, porque depois do louvor, da reflexão, nós teremos um momento de comunhão. E por que oferecemos este momento de comunhão? Porque há muitos que hoje não estão congregando. Talvez devido ao engajamento político da igreja nas últimas eleições, muita gente evadiu da igreja, desanimada com tudo o que viu, mas não deixou os caminhos do evangelho. Há outros também que, por um motivo de força maior, por exemplo, hoje aqui no Rio caiu um temporal. Eu estava até apreensivo se nós teríamos condição de fazer esta live se tivéssemos a interrupção do fornecimento de energia. Graças a Deus, com todos os trovões e relâmpagos, a energia foi mantida e espero que continue assim. Mas muita gente que talvez hoje não tenha conseguido sair de casa, conseguido ir à sua congregação, terá agora a oportunidade de participar de um culto online. Apesar do ambiente não ser um ambiente eclesiástico, né, um ambiente domiciliar, mas o que importa não é o ambiente. O que importa é a atmosfera de comunhão entre nós. E quem possibilita essa atmosfera é o Espírito Santo enviado por Jesus. Então você é muito bem-vindo a esta live. Gostaria que você me ajudasse a alavancar a audiência. A palavra que será trazida aqui hoje vai abençoar muitas vidas. E quem sabe alguém da sua lista de contatos não necessite ouvir o que você vai ouvir. Então me ajude a divulgar esta live. Basta você clicar no aviãozinho aí no rodapé da transmissão e quando aparecer para você a sua lista de contatos, sai clicando geral ou naquelas pessoas que você acredite que poderia se interessar pelo conteúdo dessa transmissão. Bem, gente, não é uma live comum, é um culto. E como todo bom culto, a gente começa orando. Vem orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por nos permitir usar desta ferramenta poderosa da tecnologia para poder estender a nossa voz, alcançando gente de todo mundo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor graciosamente tem colocado em nosso coração. Pedimos que o teu doce Espírito venha nos conduzir o nosso raciocínio, conduzir o nosso momento de louvor, de adoração, e que ao término dessa transmissão sintamos como de fato tenhamos participado de um culto e não apenas de uma live. Fale aos nossos corações, Senhor, edificando, confortando, até mesmo confrontando, se necessário for. Nós oramos em nome de Jesus. Promete que fica comigo até o final? Vai valer a pena, hein? Tem uma canção que eu compus anos atrás, enquanto caminhava ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas,
que eu amo muito. É um blues que diz assim: por onde eu passar, quero deixar um rastro de amor que possa indicar quem esteve ali. Exala a fragrância de humildade em vez de arrogância, que todos percebam tua presença por onde eu passar. Por onde eu passar, quero expressar com compaixão a tua vontade, que o teu amor tenha primazia, que eu seja quem sou, sem hipocrisia, que todos te vejam na sinceridade por onde eu passar. Faça dessa canção a sua oração. Vem comigo. Por onde eu passar, por onde eu passar, quero deixar um rastro de amor, um rastro de amor que possa indicar quem esteve ali. Exala a fragrância de humildade em vez de arrogância, que todos percebam tua presença por onde eu passar. Por onde eu passar, por onde eu passar, quero expressar com compaixão a tua vontade, que o teu amor tenha primazia, que eu seja quem for, sem hipocrisia, que todos te vejam na sinceridade por onde eu passar. Por onde eu passar, por onde eu passar. Gente querida, geralmente no culto a gente canta vários louvores, tem lá a equipe de louvor para isso. Como se trata de um culto online, né, a gente procura ser mais conciso possível para que a live não dure mais do que ela deveria durar. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão. Vocês não reparem a nossa petzinha aqui às vezes fica animada com a aproximação de algum vizinho ali da porta e acaba latindo. Ela deveria estar aqui dentro comigo, mas deixa ela. Eu quero ler com vocês uma passagem
que está em Marcos capítulo 6. Você pode abrir comigo o Evangelho de Jesus, segundo registra São Marcos, capítulo 6, do verso 45 em diante. Abriram? São Marcos, capítulo 6, do verso 45 em diante, diz assim: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Todos estamos familiarizados com esta passagem, é uma das mais conhecidas. Aliás, ainda hoje, até em programas de humor, quando se faz referência a Jesus e alguma das suas proezas, a que recebe maior destaque, geralmente é esta: Jesus andando por sobre as águas. Mas as pessoas, às vezes, elas não se atentam para os detalhes e para a mensagem que isto enseja trazer. Não é simplesmente uma demonstração de poder. Olha lá, Jesus andando sobre as águas. Não é isso. Se toda a sua atenção ficou focada no milagre, você ainda não entendeu o que essa passagem intenta nos passar. Primeira coisa, o que aconteceu antes disso? Se você ler a passagem anterior, você vai se deparar com outro grande milagre, que é conhecido como a multiplicação dos pães. Você lembra, né? Havia uma multidão acompanhando Jesus desde cedo, e Jesus, preocupado com o seu bem-estar, disse aos discípulos: eu não posso despedir esta multidão com fome. Eles vão desfalecer pelo caminho. Então tratem de alimentá-los. E os discípulos ficaram perdidos. Como assim, Senhor? Como é que nós vamos dar conta de alimentar uma multidão de pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Considerando que sempre há mais mulheres do que homens, imagine, se eram 5.000 homens, era no mínimo 10.000 pessoas ali. Como os discípulos alimentariam essa gente? Até que surge um menino que oferece a Jesus o seu lanche. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus os abençoa, distribui entre os discípulos, e quando estes já iam levando à boca o alimento, Jesus diz: opa, peraí, vocês vão repartir com o povo, da mesma maneira como eu reparti com vocês. E você já sabe, no final, todos se alimentaram. Bem, o que aconteceu a partir daí? É por isso que é importante nós investigarmos o relato de cada um dos evangelhos, porque eles são complementares. Marcos não fala o que João fala. Olha o que João vai dizer. Por que Jesus se retirou para o monte? Por que Jesus ordenou que os seus discípulos tomassem o barco, fossem adiante dele, prometendo que os encontraria no caminho, e enquanto os discípulos embarcavam, Jesus se despedia da multidão e logo foi para o monte? Olha o que João vai dizer no capítulo 6, versos 14 e 15. Gente, há lições tão importantes para nós nessa passagem. Diz o texto: vendo os homens um milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei,
tornou a retirar-se sozinho para o monte. João explica a razão por que Jesus dispensou os discípulos e foi discretamente para o monte. Porque a multidão queria fazê-lo rei, proclamá-lo rei. A multidão estava convencida de que Jesus era o profeta tão esperado, o Messias, o ungido de Deus. Então, desta constatação, surgia a ideia de conduzi-lo ao trono. Trono que à época estava ocupado por um rei postiço, que era Herodes, que estava ali a serviço de Roma. Jesus era o descendente prometido por Deus a Davi para ocupar o seu trono. Só que o reino de Deus é de outra natureza. Lembra quando Jesus respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo? Infelizmente hoje, muitos têm entendido o reino de Deus de maneira equivocada. Quando eu vejo, por exemplo, a tentativa de se implantar no Brasil uma teocracia, onde as pessoas sejam obrigadas a pautarem suas vidas em valores cristãos, onde elas sejam obrigadas a se submeterem a uma moral religiosa, isso me assusta. E me mostra que, de fato, quem mais fala em nome de Deus, todavia não compreendeu o que significa o reino de Deus. O reino de Deus não é imposto pela espada, pela coerção. O reino de Deus é uma realidade que emerge da consciência humana. Não é uma questão de poder, do exercício de poder. Não é uma questão de estabelecer regras morais. É uma tomada de consciência. Então, quando Jesus percebe aquela mobilização, aquele burburinho e as pessoas comentando: é ele, nós temos que levá-lo ao trono, ele é o nosso rei. Jesus poderia se aproveitar. Aliás, cá entre nós, quantos não teriam se aproveitado? Há uma outra ocasião em que Jesus está entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, todos conhecemos. E ele é recebido, aclamado, a multidão vem ao seu encontro. E em vez de Jesus marchar em direção ao palácio, aproveitar que naquele momento ele gozava de uma unanimidade. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, feito um milagre ainda maior do que a multiplicação dos pães, trazendo de volta à vida alguém que já estava morto há 4 dias. Em vez de marchar para o palácio e dar um golpe, tomar o poder, Jesus marcha para o templo. E lá chegando, sai derrubando as mesas, munido de chicote, botando a turma para correr e dizendo: olhem em que vocês transformaram a minha casa. Um covil de ladrões, seus mercenários, mercadores da fé. Você acha que hoje Jesus faria diferente? Quando a gente diz que Jesus é rei, rei dos reis, a gente não está submetendo-o a categorias humanas de poder e domínio. Ele é rei dos reis no sentido de que o reino que ele nos oferece transcende, está para além das estruturas de poder vigentes no mundo. Jesus, então, ordena aos discípulos: tratem de tomar o barco e ir para o outro lado, porque eu preciso ficar a sós com o Pai. Daqui a pouco eu vou ao encontro de vocês. Mas como? Ele não tinha um barco.
Os barcos que ele usava eram todos dos seus discípulos, em sua maioria pescadores. Mas eles, cansados, nem pararam para pensar como Jesus conseguiria alcançá-los sem dispor de uma embarcação. Eles simplesmente obedeceram. Ok, Senhor. Pegaram o barco e foram. Jesus foi para o monte, afastado do olhar de quem queria fazê-lo rei. E lá do alto do monte ele orava, mas não os perdia de vista. Até que ele percebeu que num dado momento os ventos eram contrários e os discípulos já estavam fatigados de tanto remar. E o que Jesus faz? Vendo-os em apuros, e veja, por obedecer a uma determinação dele. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque hoje, esta versão pervertida do Evangelho que nós temos ouvido, afirma que se nós obedecermos, se nós estivermos 100% submetidos à direção dada por Deus, nós não vamos enfrentar intempéries, nós não vamos enfrentar tempestades, tudo vai fluir maravilhosamente bem. Gente, isso é uma grande bobagem. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Você vai encontrar na Bíblia passagens em que alguém enfrentou uma grande tormenta por estar em rebeldia contra Deus. Jonas, o profeta Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe, é um exemplo disso. Mas também vai encontrar relatos de quem passou pelo mesmo problema, mas pela razão oposta. Não por estar em desobediência, mas por obedecer. Se você quer fazer da obediência a Deus uma moeda de troca, eu sinto em lhe dizer, pode tirar o cavalinho da chuva. Não funciona. Você não vai ser blindado. Você vai passar por situações delicadas, em que a sua vulnerabilidade será exposta. O que então nos consola, nos encoraja a enfrentar essas intempéries? É a certeza de que, em momento algum, Ele nos perderá de vista. Ele não se distrai. Voltando ao texto, olha que coisa extraordinária. Eu estou lendo São Marcos 6, agora o 48. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar. Gente, não era um espetáculo. Jesus não estava dando ali uma demonstração contundente do seu poder. Jesus estava vindo em socorro deles. E o texto continua. E queria passar à frente deles. Não era simplesmente entrar no barco, ele queria ultrapassá-los. Mas quando o viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eu poderia agora abrir São Mateus, que relata o mesmo episódio, mas com detalhes que Marcos não traz, nem João. Porque Mateus vai dizer que dentre os discípulos, apenas um o reconheceu. Pedro. Pedro era um pescador, alguém acostumado com o mar, alguém que já tinha ouvido muitas histórias, inclusive envolvendo supostos fantasmas, assombração. E Pedro olha por entre o nevoeiro e diz, gente, aquilo não é um fantasma não, é Jesus. Que Jesus? Você está louco? Nós o deixamos lá do outro lado.
Não, não é Jesus, é Jesus. Quer ver como é Jesus? E Pedro diz: Senhor, se és tu que estás vindo ao nosso encontro, mande que eu também ande por sobre as águas, que eu também vá ao teu encontro. E Jesus disse, eu imagino que com um sorriso no canto da boca: pode vir, Pedro, venha. E Pedro foi descendo vagarosamente do barco, até perceber que os seus passos eram firmes, que era como se ele pisasse no chão. E ele foi caminhando, até que num dado momento, ele se distrai com as circunstâncias. Parece que a ficha cai e ele diz: gente, olha onde eu estou. Tá louco? Olha a ventania, os relâmpagos, esse mar revolto. E quando ele se atenta para as circunstâncias, ele começa a afundar. Repare no contraste. Jesus estava no monte, orando, fugindo, digamos assim, da população que queria entronizá-lo, mas lá do alto do monte, ele não se distrai. Ele não perde os seus discípulos de vista. Já Pedro, enquanto anda sobre o mar, ele se distrai. Há uma passagem lá em Hebreus, capítulo 12, que diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe qual é o nosso maior desafio como cristãos? É não perder Jesus de vista. Tantas coisas conspiram para nos roubar a atenção. Nossa atenção é disputada o tempo inteiro, principalmente nesta época de redes sociais. É tanto escândalo, é tanta coisa que a gente ouve, que a gente pensa: meu Deus do céu, se essa turma que fala em teu nome faz o que faz, como é que eu posso manter intacta a minha fé? É tanta bobagem sendo dita e feita em nome de Jesus, é tanto ódio sendo semeado, é tanto discurso de preconceito contra minorias que tem sido vastamente disseminado nos púlpitos, nas arenas públicas, nas redes sociais, que manter os nossos olhos fitos em Jesus não é para qualquer um. Quando Jesus percebe que Pedro estava titubeando e estava começando a afundar, Jesus vem em sua direção, lhe estende as mãos e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? E o leva de volta ao barco. Todos nós estamos sujeitos a um momento de crise de fé. Todos nós estamos sujeitos a questionamentos. Nesta hora, Jesus não desiste de nós. Uma característica de Jesus que pouca gente realça é justamente a teimosia. O Deus a quem nós veneramos, amamos, adoramos, é um Deus de amor teimoso. É um Deus que conhece a nossa estrutura, sabe quando estamos vulneráveis. E o que ele faz? Ele não se distancia, é aí que ele se aproxima. É aí que ele estende as mãos para nos soerguer e nos levar de volta à estabilidade do barco. A minha pergunta a você nesta noite é: você tem reconhecido Jesus nas tempestades? Você tem com ele
tamanha intimidade, familiaridade, a ponto de discernir a sua silhueta em meio aos nevoeiros da vida? Há um provérbio bíblico que diz: reconheça-o em todos os teus caminhos. Tem gente vendo fantasma onde na verdade é Cristo. Tem gente atribuindo ao diabo aquilo que nada mais é do que um sinal enviado por Deus para nos despertar, para nos tirar daquela rota de colisão em que estamos. Há que se ter discernimento espiritual, mas discernimento espiritual não é tudo. É necessário, sem dúvida, mas o jogo não termina aí. Pedro teve o discernimento que os outros não tiveram. Pedro reconheceu que não era um fantasma, não era uma assombração, era Jesus. Mas isso não impediu que ele afundasse. Mesmo tendo ele a coragem de descer do barco e ensaiar os primeiros passos sobre o mar, mas logo em seguida começou a afundar. Sabe, queridos, nós precisamos de uma fé não apenas ou não simplesmente espetaculosa, daquela que remove montanhas. Nós precisamos de uma fé estável, sem picos, estável, que nos permita caminhar com estabilidade, sem tantos altos e baixos. Qual o segredo de uma fé estável? Olhe para Jesus. Pare de olhar excessivamente para os homens, porque vão te decepcionar. Não olhe tanto para mim. Eu vou te decepcionar. Eu sou humano. Eu falho. Quando esse mesmo Pedro com João subia ao templo para orar, isso está em Atos capítulo 3, se depararam com um paralítico que todos os dias era colocado ali para pedir esmolas. Pedro e João vinham de 10 dias de oração, esperando a descida do Espírito Santo. Eles estavam numa euforia, numa alegria muito grande, porque finalmente a promessa de Deus havia se cumprido. E no 11º dia, lá estão os dois indo para o templo orar. Quando o paralítico os viu, começou a gritar por esmola, achando que dali sairia uma boa doação. Pedro olha e diz: nós não temos ouro e nem prata. Óbvio, Pedro vivia da pesca, ele estava 10 dias sem pescar, não tinha dinheiro. Mas o que temos, isto te damos. Olhe para nós. Foi exatamente isso que Pedro disse ao paralítico: olhe para nós. Não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou. E pela primeira vez na vida adentrou o templo, saltando, curado. A multidão, vendo aquilo, começou a aclamar os apóstolos. Exatamente como nesse dia, quando a multidão queria conduzir Jesus ao trono, fazê-lo rei. A multidão começou a aclamar Pedro e João. Você sabe o que Pedro respondeu? Gente, por que vocês olham tanto para nós? Veja, o mesmo Pedro que diz para o paralítico: olhe para nós, agora dizia a multidão: por que vocês olham tanto para nós? Como se por nossa própria santidade houvesse sido operado este milagre. Não, não foi pela nossa santidade. Pedro não poderia ter tirado uma casquinha e ter dito: gente, sabe por que se operou esse milagre? Porque nós pagamos um preço muito alto, viemos de 10 dias, uma maratona de oração. Pedro não fez isso. Ele não se promoveu em cima disso, porque ele aprendeu com Jesus. Jesus nunca se promoveu em cima dos milagres que fez. E quando eu vejo igrejas, ministérios se promovendo em cima dos milagres que supostamente operam,
eu fico um pé atrás, porque isso atenta contra a credibilidade da mensagem. Pedro então diz: não olhem tanto para nós. Ele sabia do perigo que era olhar tanto para o homem, colocar nele toda a sua esperança, suas expectativas. Eu posso, como cidadão, torcer para um governo, para que tudo corra bem, para que façam um bom governo, que priorize os mais pobres. Eu sou cidadão, eu tenho o direito de fazê-lo. Eu não posso colocar em governo nenhum expectativas messiânicas, porque nenhum homem dá conta de supri-la. Eu posso amar os meus filhos profundamente, como de fato os amo. Eu não posso colocar neles expectativas sobre-humanas. Não são perfeitos. Eu posso amar profundamente a minha mulher, mas eu não posso colocar nela expectativas que só uma deusa seria capaz de atender. Agora, há outro lado da questão, né? Porque há quem se valha disso, quem busque gerar essas expectativas, que produza nas pessoas um tipo de dependência, como se eles fossem os detentores do monopólio da verdade, os conhecedores da revelação, os que receberam um poder extraordinário. É confortável esta posição, porque as pessoas começam a te enxergar como um semideus. Sua palavra tem o peso da lei. O que você disser, todos vão te atender. Agora, o dia que você falhar, e tenha certeza de que esse dia vai chegar, o andor vai balançar e o santo vai se espatifar no chão. E todos verão que ele era apenas um ser humano, passível de equívocos. Então, nem coloque expectativas excessivas em ninguém e nem tente gerar essas expectativas em quem quer que seja. Tem uma passagem que o apóstolo São Paulo diz: ninguém pense de mim mais do que de mim ouve e em mim vê. Porque tem uma diferença, né, entre aquilo que ouve e aquilo que vê. Você quer ter uma visão equilibrada de alguém? Observe não só o que ele diz, mas como ele age. Você vai ter ali uma visão tridimensional. E vai perceber que aquela pessoa é um ser humano tão falho quanto você. Dito isso, eu quero convidá-lo neste momento a orar, a pedir a Deus: Senhor, me ajude a não viver iludido. Veja, assim como Cristo pode ser confundido com fantasma, fantasmas podem ser confundidos com Cristo. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e não seguem enganadores. Então peça a Deus: Senhor, eu quero reconhecer a tua silhueta, eu quero reconhecer a tua voz, eu não quero ser enganado, eu não quero me iludir. Talvez você precise, nesta etapa da sua jornada, passar por uma grande desilusão. Eu sei que vai doer, mas vai te chamar de volta à realidade. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti com humildade. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos,
tendenciosos, que estamos sujeitos a todo tipo de adversidade, que o fato de crermos em Ti, de buscarmos viver no centro da Tua vontade, não nos blinda e nem nos faz melhores do que ninguém. Eu quero pedir que o Teu Espírito remova as escamas dos nossos olhos, de modo que possamos nos enxergar a nós mesmos exatamente como somos, com nossas idiosincrasias, peculiaridades, assumindo a nossa humanidade, sem tentar vender para os outros uma imagem que não corresponda à verdade de quem somos. Mas que também possamos, ao olhar para o outro, a perceber sua humanidade, em vez de julgá-lo, acolhê-lo, posto que a sua humanidade é tão somente um lembrete da nossa própria. Se tivermos que passar por uma desilusão, que o Senhor nos permita isso, por mais que doa, mas que não sigamos enganados pelas impressões que temos. Fale-nos ao coração, Senhor. Em o nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nós vamos, neste momento, celebrar a ceia do Senhor. E gostaria que você já providenciasse aí o pão, caso não tenha providenciado, o vinho. Nós vamos juntos consagrar esses elementos a Deus. E eu quero que você saiba que você é bem-vindo a esta mesa. Você não precisa ser da minha igreja. Eu não tenho igreja. A igreja não é minha, nem de ninguém. A igreja é de Jesus. E reúne gente de todos os povos, todas as etnias, de todas as tradições e culturas, através de um vínculo perene, que é o amor. Enquanto você prepara os elementos, tem uma canção que diz assim: este é o corpo partido por nós, este é o sangue que Ele derramou. Celebraremos a uma só voz. Bem-vindos à mesa do meu Senhor. Recordaremos o alto preço que Ele pagou dos nossos pecados. Desde o começo Ele perdoou. Então só nos resta adorar ao Cordeiro de Deus. Este é o corpo partido por nós, esse é o sangue que Ele derramou. Celebraremos a uma só voz. Bem-vindos à mesa do meu Senhor. Então só nos resta lhe dar ações de graça, vivendo de maneira tal que o satisfaça. Este é o corpo partido
este é o sangue, este é o sangue que Ele derramou. Celebraremos a uma só voz, bem-vindos à mesa do meu Senhor. Toma e comei em sua lembrança, bebei do cálice da nova aliança e entrai no reino como criança, reino de graça e esperança, reino de graça e esperança. Toma e comei, é a ordenança. Pega o seu pão, o seu cálice, nós vamos consagrá-los ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti os elementos que compõem esta mesa e que representam o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus, o sacrifício de amor que Ele fez. Este amor teimoso, este amor que jamais desiste, que jamais se distrai, que jamais nos perde de vista. Que ao participarmos desses elementos, estejamos nos alimentando do que eles representam, a natureza divina. E estejamos dispostos a repartir com os demais a nossa própria vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Leve-o à boca e comei-o todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Bebamos todos. Tomai e comei em sua lembrança, bebei do cálice da nova aliança e entrai no reino como criança, reino de graça e esperança, reino de graça e esperança. Queridos, antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer aqui um pedido. Você que assistiu a um trecho desta reflexão, deste culto, por favor, assista-o desde o início, por favor. Esta palavra vai abençoar a tua vida. E depois de deixarmos o vídeo publicado aí no Instagram,
Volte a comentar, porque os comentários que você tenha feito vão desaparecer. Então volte a comentar, curtir. Se você acha importante compartilhar com alguém, marque essa pessoa. Coloque o perfil dessa pessoa nos comentários para que ela também tenha acesso àquilo que você ouviu. Antes de encerrarmos com uma bênção apostólica, como se faz geralmente em todo culto, eu quero deixar aqui também um apelo. O nosso ministério, ele é mantido exclusivamente através de doações voluntárias. E esse mês, todo ano, quando chega fevereiro, a gente faz uma campanha de material escolar para as crianças que são assistidas pelo projeto Gramachinhos, lá no ex-lixão de Jardim Gramacho. E este mês, apesar do carnaval, apesar de muita gente estar viajando, nós não vamos deixar de estender as mãos a estas crianças. Cada vez que eu vou ao lixão, que eu sou abraçado por essas crianças, eu vejo o quanto vale a pena qualquer esforço para dar a elas um futuro melhor. E o futuro passa pela educação. O projeto Gramachinhos oferece a essas crianças escola. Inclusive, nesses últimos dias, se você visitar o perfil, você vai ver lá a foto das crianças em formatura. Coisa mais linda do mundo, gente. Nos ajude. Apoie o nosso ministério. Além do projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças, com refeições todos os dias, você também estará apoiando o projeto UMI, lá em Moçambique, na África, que acolhe 62 meninas em vulnerabilidade social. E estará apoiando o projeto Eu Escolhi Amar, que distribui cestas básicas para famílias de várias comunidades em vulnerabilidade alimentar. Que tal você contribuir com um ministério que não está preocupado com a suntuosidade de templos feitos por mãos humanas, mas está preocupado com aquele que é o verdadeiro templo de Deus, criado à sua imagem e semelhança? A sua doação nos possibilita esse trabalho. Nós não recebemos nenhum apoio governamental e nem procuramos, nunca busquei. Poderia buscar e nunca o fiz, porque, independentemente do governo que esteja, nunca buscamos apoio, porque nós acreditamos na mobilização popular, aquilo que nós podemos fazer juntos. Apoie o nosso ministério. Por favor, tome nota do Pix, caso você queira contribuir hoje. Essa oferta vai chegar na melhor hora. Se você é um dizimista, por exemplo, eu não acredito em obrigatoriedade de nada, mas se você é um dizimista que gostaria de ver o seu dízimo sendo aplicado numa obra social, numa obra séria, você pode sim remeter o seu dízimo para esta obra. O Pix é o 21 99797 8135. 21 99797 8135. Toda contribuição será muito bem-vinda. Eu posso contar com você? Posso mesmo? Então, muito obrigado. De coração, muito obrigado. Que o Senhor te recompense de maneira extraordinária. Se você está fora do Brasil, você pode contribuir pelo PayPal. O nosso PayPal é o hermescfernandes@hotmail.com. A Cláudia Fuentes, nossa querida Cláudia, e a Carol Muilaert já colocaram aí nos comentários. Então, o PayPal é o hermescfernandes@hotmail.com e o Pix 21 99797 8135. E para terminar, gente, nós temos um grupo que é uma igreja virtual, que é o Ninho da Fênix, um lugar para renascer, um ambiente seguro,
onde as pessoas interagem, fazem seus pedidos de oração. É uma lindeza, gente. Se você quer fazer parte do ninho da Fênix, você não precisa trocar de religião. Nunca fiz essa proposta. Eu não estou te pedindo para romper vínculos com a sua igreja, com a sua denominação, com a sua religião. Não. Nós temos lá no ninho da Fênix espíritas, candomblecistas, umbandistas, católicos, evangélicos. Nós temos inclusive quem se professe ateu e está lá com a gente. Se você quer participar, me procure pelo WhatsApp 21 99797 8135, dizendo: eu quero participar do ninho da Fênix. 21 99797 8135. Vem pro ninho você também, tá bom? Gente, amanhã nós temos a live. Agora eu mudei o horário. A live de segunda passou a ser 21 horas, porque a gente alcança mais gente. Então amanhã às 21 horas eu aguardo você aqui nesse mesmo bate-canal. Só não é o mesmo bate-horário. Às 21 pelo Instagram. Tá bom? Gente querida, beijo no coração, Deus abençoe e olha, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, nossa mãe, nossa ruach, a ruach divina, seja com todas, todos e todes, hoje e para sempre, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amo vocês. Obrigado, gente.